Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar convosco nesta noite e poder rever aqui o Osmar, pastor Anderson, já estivemos conversando no início do culto, e ver a família Martinzon, que está ali, o Felipe, companheirão também de muitos anos na obra, a família Jerônimo. É uma alegria estar com vocês, né? Temos muitos amigos aqui, o Sandoval, o Firmino, muitos anos companheiros na obra do Senhor, o Gilberto, que está lá atrás com a prima da minha esposa, a Leonice. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Mas vamos à palavra de Deus, já foi lido o texto. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. E vamos dar uma olhada na palavra de Deus nesta noite, rapidamente, conforme o Espírito de Deus nos ordenar, nós estaremos transmitindo à igreja do Senhor nesta noite. Segundo livro de Reis, capítulo 5, vamos ver o versículo 1 para iniciarmos o trabalho desta noite. E vamos aí, conforme o Senhor for falando, nós vamos lendo os versículos e trabalhando com a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Podeis tomar assento com liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu estava falando aqui com o presbítero Osmar que a gente vai passando o tempo, a gente já não prega tanto como nós pregávamos antigamente. E aí quando você pega igreja para pastorear, você vai acostumando a palavras pastorais, e aí a gente fica um pouquinho mais lento, um pouco, né? E fica difícil, às vezes, antigamente a gente pregava e pulava e sapateava, e depois a barriga começa a crescer também, a gente não consegue pular muito, que é perigoso estragar o púlpito, quebrar alguma coisa. Mas, à medida que o Espírito Santo for determinando, nós vamos pregando a palavra do Senhor. Quando você olha a palavra de Deus aqui, está falando sobre um rico, poderoso, um grande homem. Era um estadista, era um general, e ele necessitava de uma cura. E nesta noite, segundo o devocional que vocês estão trabalhando, nós vamos falar sobre o milagre da cura. E neste milagre da cura, você vai adquirir muita experiência para o teu milagre. Se você olhar aí a palavra de Deus, tudo começa muito bonito. O chefe do exército, o rei da Síria, era um grande homem. Homem este, diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão, homem valoroso. Olha que interessante, se parasse a história de Naamã aí, era muito importante. Era muito maravilhoso se a história de Naamã parasse nesse ponto aí, quando disse homem este, e era este varão, homem valoroso. E depois tem aí uma vírgulazinha que traz uma palavra que diz, porém leproso. É interessante, note você, meu querido irmão, que quando nós vamos qualificar alguém, nós qualificamos brasileiro, casado, e ali colocamos número de documento, e qualificamos a pessoa como capaz e tudo mais. De repente nós colocamos uma vírgulazinha e dissemos, porém, este homem é isto, ou esta mulher é isto. E acontecia isto com o grande comandante Naamã, homem muito poderoso, porém leproso. E se você olhar uma coisa que acontece aí na palavra de Deus, uma história maravilhosa, não é o conto de fada como da Branca de Neve, não, porque aqui nós estamos falando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é inspirada. E nesta noite a palavra de Deus está falando conosco sobre um milagre muito grande, muito maravilhoso, que é o símbolo
da minha necessidade e da vossa necessidade. Eu creio que quando você adentrou pelas portas deste maravilhoso templo, você entrou aqui com uma necessidade e você buscou de Deus um milagre. Você entrou aqui e disse: Senhor, eu quero um milagre na minha vida, eu preciso de cura, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tenho carência, tenho necessidade. E o Naamã, com todo aquele poder, ele era leproso. E se você olhar o versículo 2, a Bíblia nos diz que as tropas de Naamã saíram, combateram na terra de Israel, e pegaram da terra de Israel e levaram escrava, uma menina. A Bíblia não nos diz a idade, mas com certeza era uma menina de tenra idade, e aquela menina escrava ficou a serviço da mulher de Naamã. E é interessante que, com certeza, aquela menina, ela era até bem tratada, e podemos adquirir aqui uma lição muito importante com a vida daquela criança, daquela menina, pelo seguinte: aquela menina, ela servia a senhora de Naamã, ela trabalhava, ela cuidava da casa juntamente com a senhora de Naamã, e o que acontecia com aquela menina? Ela não tinha rancor. Se você olhar a palavra de Deus, no versículo 3, acontece um fato muito curioso, acompanha aí comigo na tua Bíblia, que diz assim: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que coisa interessante. Eu creio que se estivéssemos... se essa menina vivesse no século 21, quem sabe, ela guardaria rancor contra aquele comandante que foi na sua terra e matou, quem sabe, os seus amigos, os seus parentes, quem sabe matou outras crianças que brincavam com ela, quem sabe matou, quem sabe, o próprio pai, a própria mãe, e levou ela escrava. Mas aquela menina, ela não guardou rancor no coração contra o general Naamã. Pelo contrário, ela olhou aquele homem, ela via a importância daquele homem para a nação síria, e ela sentia o seguinte: olha, este homem é poderoso, mas ele é leproso. E se você olhar as leis de Israel, o leproso, quando aparecia um leproso diante de um judeu e de um israelense, o judeu corre longe de um leproso. E até hoje aqui no Brasil, que essa doença é chamada por hanseníase, quando nós olhamos pessoas desse jeito, o instinto de preservação já nos leva a correr de uma pessoa que está contaminada pela doença de Hansen ou hanseníase, a lepra conhecida pela Bíblia. Quando nós estamos falando no assunto, no Brasil hoje nós temos muitas pessoas que têm este mal, esta doença, apesar que hoje ela já é uma doença tratável, já se torna algo mais sobre o controle. Mas naquela época, a pessoa ser leprosa, ela era expulsa da sociedade, elas tinham que habitar bem longe dos outros seres humanos, porque era proibido pela própria lei que eles ficassem no meio do povo. E aquela menininha, olhando Naamã, ela disse, um dia, quem sabe, cuidando dos afazeres da casa, ela disse para a sua senhora: olha, quem dera que o meu senhor estivesse na terra de Israel, diante do profeta de Deus, ele o curaria da lepra. Então podemos aqui adquirir uma lição muito importante sobre o milagre da cura divina. Primeiro, ele vem pela fé. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos aqui falando a palavra de Deus, a fé está aumentando aí no vosso coração, aleluia. E aquela menina com aquela palavra, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do homem de Deus lá em Israel, aleluia, ela despertou na mulher de Naamã um interesse, uma fé. Então a fé, ela vem, a cura ela vem pela fé, e a fé ela vem pelo ouvir. E você que está aqui nesta noite adorando e glorificando o nome do Senhor, pode começar a receber neste momento o aumento de fé no teu coração, e já começa a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a tua bênção já está chegando na tua vida. A cura que você precisa, o milagre que você precisa, já está chegando na tua vida, aleluia. Você pode crer nesta palavra, glorifique e exalte o nome
do Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, nós temos também uma palavra muito interessante sobre que preço devemos pagar para receber o milagre da cura ou a cura divina no nosso corpo, na nossa vida. Porque às vezes a pessoa também precisa de uma cura na alma. E Jesus faz, Jesus cura a alma, Jesus cura espírito, Jesus cura corpo. Jesus, ele tem autoridade para fazer isto. No versículo 5 do capítulo 5, está escrito uma palavra que diz assim: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Quando Naamã tomou conhecimento daquela palavra, ele falou: eu vou a Israel e eu vou comprar a cura. É muito importante, irmão e irmã que aqui está nesta noite, que você tenha o conhecimento do seguinte: com dinheiro você compra remédio, mas não compra saúde. Com dinheiro você compra colchão, mas não compra sono. Com dinheiro você compra festa, mas não compra alegria. E é muito interessante que nós tenhamos sempre isto em mente. As coisas de Deus, elas são de graça. Lá no livro de 1 Pedro, na carta universal do 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos diz a palavra de Deus que pelas suas pisaduras fostes sarados. E lá no livro de Isaías, no capítulo 53, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Aleluia! E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Portanto, você não pode comprar o favor de Deus com dinheiro. Para você adquirir o favor de Deus, você tem que caminhar por alguns caminhos que a Bíblia nos ensina e veremos logo adiante. Mas com dinheiro nós não conseguimos comprar nada de Deus, porque Deus é o dono de todas as coisas, criador e sustentador de todas as coisas. E Deus, quando Ele precisa de fazer alguma coisa, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, e Ele já está agindo aí na tua vida. Aleluia, Ele está controlando o teu ser. Ele está passando agora dentro do teu coração através do Espírito Santo que mora dentro dele e está fazendo uma obra gloriosa de regeneração, de milagre, de cura divina na tua vida. E você pode receber da parte de Deus todas as bênçãos, não comprando, mas simplesmente adorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. 1 Pedro diz: pelas suas chagas fostes sarados. Quando Jesus Cristo, aleluia, foi chicoteado pelos nossos pecados, quando Ele pisou cada enfermidade através das chicotadas que Ele recebia, Ele estava dando de graça para mim e para você cura e libertação. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Para receber a cura, nós temos que assumir algumas posições diante de Deus. Veja no capítulo 5, versículos 9 até o versículo 11. Acompanhem na palavra de Deus. Que diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar. Podemos ler um pouco adiante. Eu pulei um versículo aí, vamos 9 a 11. Vamos ler o 9 e o 10, que diz assim: veio, porém, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Então, para recebermos a cura, nós precisamos de humilhação. O ser humano, às vezes eu fico pensando e olhando o ser humano psicologicamente, e às vezes eu não entendo por que o ser humano age em certas ocasiões, de certas maneiras, que às vezes envergonha até os animais. É tão interessante, tão profundo o assunto da humilhação, que quando nós tocamos nesse assunto de humilhação, o ser humano, ele se retrai. Faça
um exame dentro de você mesmo e veja como é que está o termômetro seu de humilhação. Essa é uma coisa que só o Espírito de Deus pode fazer com você. É você com o Espírito de Deus que pode realizar este exame de humilhação. Dê uma olhadinha e veja se você não está trabalhando nas coisas de Deus como Naamã. O Naamã, ele simplesmente era todo cheio de si, ele andava bem vestido como general, ele possuía posses, mas quando ele chegou na presença do homem de Deus, simplesmente o homem de Deus não deu nenhuma atenção para ele. Simplesmente o homem de Deus disse para o mensageiro: olha, está aí fora na frente da minha casa um grande general sírio, vai lá e fala para ele que desça no Jordão e mergulhe 7 vezes e ele vai ficar curado da lepra. Se você voltar um pouquinho o texto acima, você vai ver que o Naamã primeiro foi lá na presença do rei de Israel e mostrou uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel leu a carta, e a carta do rei da Síria dizia assim para o rei de Israel: olha, rei de Israel, eu estou lhe mandando Naamã, o meu general, para que você o cure da lepra. O rei, perdoe-me a expressão, era um carnudo de carteirinha, desviadão, que não tinha nada de Deus na vida. Simplesmente, quando ele viu aquela carta, ele rasgou os seus vestidos reais e disse: olha, que os teus senhores querem um pretexto para guerrear comigo. Como eu não tenho poder para dar vida para ninguém, e não tenho poder de tirar a vida de ninguém, não tenho como fazer alguém ressuscitar, e agora o teu Senhor manda você para mim curar você da lepra. Deus está falando conosco nesta noite. E Deus está dizendo para mim e para você, para nós nos humilharmos na presença de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. E quando Naamã ouviu aquele mensageiro dizer isso para ele, no versículo 11, a Bíblia diz: porém ele se foi indignado. É interessante que a palavra indignado aqui do hebraico, do hebraísmo, ele vem da palavra shema, que significa calor, raiva, grande desgosto, estar furioso, indignado, colérico, enfurecido, envenenado pela febre. Quase que o Eliseu estoura uma guerra entre Israel e a Síria. Porque o homem ficou esquentado. E era um homem acostumado a resolver tudo à sua maneira. Orgulhoso. Bem igual nós mesmos. Nós somos iguais. Às vezes nós recriminamos os personagens da Bíblia e olhamos para esses personagens e dizemos: nossa, mas eles eram bem atacados, eles eram diferentes, olha como eles eram desviados, como eles eram rebeldes, como eles eram orgulhosos. Mas nós somos iguais. Eles possuíam a mesma essência humana que nós possuímos hoje, embora hoje nós temos conforto, nós temos coisas lindas que Deus nos deu, comodidade, que tanta comodidade que Deus nos deu, que nós nos tornamos acomodados. É tanta comodidade que nós nos acomodamos e ficamos aí tranquilos, sossegados, e muitas vezes nós temos carro bom. Naquela época era tudo carroça, puxados a cavalos, né? E muitas vezes nós moramos a uma quadra da igreja e menosprezamos a casa do Senhor, nem na igreja vamos. E muitas vezes até para andar uma quadra nós vamos de carro. E muitas vezes ficamos em casa de tanta comodidade que Deus nos deu nesse tempo, nesse século 21, nessa idade pós-moderna, que nós nos acomodamos e entramos num comodismo tremendo que às vezes o nosso vizinho morre sem salvação e nós não vamos lá falar de Jesus para eles. Antigamente era mais sofrido a coisa, mas a igreja era mais poderosa e mais operante do que é agora. E o Naamã, orgulhosão,
indignado, bravo, nervoso, enfurecido. Quem sabe passou pela cabeça dele, podia pegar esse hominho de Deus que está aí escondido e não saiu falar comigo, podia mandar cortar o pescoço desse rapaz. E saiu indignado, enfurecido, com orgulho ferido. E ainda ele disse, se você olhar a palavra de Deus, ele disse, mas não tem rio melhor lá na Síria? Vou ter que tomar banho nesse rio lamacento de Israel, desse Jordão aí, que a palavra Jordão significa rio que corre ligeiro, porque ele nasce nas montanhas do Hermon, e ele desce quebrando tudo o território de Israel, da Síria, e vai embora, vai levando tudo que acha pela frente, até desembocar no Mar Vermelho, no Mar Morto. E aí, eu quero dizer para vocês uma coisa, dizia esse rio barrento. Sabe o que é que Deus está falando comigo e com você agora? Que muitas vezes nós queremos o milagre de Deus à nossa própria maneira. Muitas vezes Deus quer operar na nossa vida e nós colocamos condições para Deus e dizemos, Senhor, eu só deixo o Senhor operar na minha vida se for como eu quero. E muitas vezes nós batemos no peito e queremos impor a Deus as nossas condições para que Ele opere os seus milagres na nossa vida. Estava acontecendo com Naamã, aconteceu também com outras pessoas na Bíblia. Aconteceu com aquele homem na beira do tanque de Betesda, lá no Evangelho de João, capítulo 5, que a Bíblia diz que ele jazia há 38 anos, enfermo, paralítico. Lá na beirinha do tanque de Betesda, não sei se 38 anos ele ficou no tanque de Betesda, mas quando Jesus passou por ele, a Bíblia nos diz que Jesus passava no meio das pessoas que estavam ali, e a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e viu que há muito tempo ele estava ali. E quando Jesus olhou para ele e disse, você quer ficar são? Ele deu uma olhada para Jesus e quem sabe ele falou, olha, eu estou aqui há tantos anos. E eu sofro aqui na beira do tanque de Betesda, e agora vem esse homem aí perguntar para mim se eu quero ficar são. Quem sabe dentro da cabeça ele disse, é muito lógico que eu quero ficar são. Agora ele vem perguntar para mim se eu quero ser curado, se eu quero ficar são. Em outras palavras ele diz, mas que homem bobo esse. Eu aqui na beira do tanque de Betesda, e abriu a bocão, como disse aqui o presbítero Osmar, abriu a bocão e disse, é lógico que eu quero ficar são, mas toda vez que o anjo desce e move as águas para que eu desça, desce outro mais ligeiro do que eu, e eu não recebo a bênção, o outro recebe. Para o homem do tanque de Betesda, só serviu o milagre de descer na água, e Jesus, o dono do tanque de Betesda, estava ali. Quem sabe Jesus, com o seu amor, com a sua misericórdia, ele disse, sentindo compaixão daquele homem, quem sabe ele disse dentro de si, mas esse rapazinho, esse hominho aí, ele está totalmente por fora do meu propósito, do meu projeto, eu quero curar ele, porque eu que criei esse negócio de tanque de Betesda, eu que fiz quando eu estava com meu pai lá, junto ao meu pai, e agora esse homem está aqui, e eu vou curar ele, aleluia. E ordenou para ele, disse para ele, levanta, toma a tua cama e anda, aleluia. Então muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós colocamos parâmetros para Deus operar o milagre. E muitas vezes Deus olha e nós dizemos, só como eu quero, Senhor, só como eu quero. E o Senhor está dizendo, não é como você quer, é como eu quero. Você pode receber da parte de Cristo nesta noite humilhação, aleluia, e receber no teu coração a bênção de Deus, como Ele quer mandar para você, não comparando, você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite e exaltá-lo e dizer, Senhor, eu quero que seja como Tu queres, eu quero a operação do Teu Espírito Santo na minha vida, como Tu queres, aleluia. Muitas vezes, o agir de Deus fere o nosso orgulho. É uma história bem conhecida, e o Felipe Martinzon deve se lembrar dessas passagens lá da Terra Vermelha, Terra do Pé Vermelho, onde nós vivíamos. Tinha um irmão lá na igreja de Faxinal, e ele ia na igreja de paletózão branco, e ele queria ser batizado com o Espírito Santo, mas ele dizia que ele não queria
fazer barulho quando fosse batizado com o Espírito Santo. E lá a terra é vermelha, um dia ele foi de paletó branco na igreja, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e os obreiros da igreja tiveram que tirar ele de debaixo do banco da igreja. Aleluia. E Jesus batizou com o Espírito Santo. Foi uma festa. Quando ele viu, ele estava lá na casa dele, já havia sido levado para casa, todo sujo de terra, mas cheio do Espírito Santo. Aleluia. Olhando o versículo 14 do capítulo 5, nos diz a palavra de Deus: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmão e irmã, se você crer e obedecer esta palavra, aleluia, e você perseverar naquilo que o Senhor Deus falou contigo através desta palavra, com certeza vai acontecer o milagre de Deus na tua vida. Aleluia. Nós estávamos, alguns dias atrás, atendendo um trabalho lá no Contestado, não sei se vocês já ouviram falar. Nós pegamos uma igreja, uma região que tem 114 famílias de assentado do Movimento Sem Terra, que lá eles resolvem no facão mesmo o negócio lá. E quando assumiu o município de Balsa, Deus disse: vai caçar uns crentes lá naquele lugar, rapaz. E eu saí, fui procurar os crentes lá, encontrei um casal de desviados e comecei a desenvolver um trabalho junto ao Movimento Sem Terra. E um certo dia uma mulher veio para a igreja para aceitar Jesus, aceitou Jesus. Quando voltou lá, o marido dela, de tão nervoso que ficou dela ter aceitado Jesus, mandou ela colocar os dedos em cima da mesa e cortou as pontas dos 4 dedos dela, porque ela aceitou Jesus como Salvador. Aleluia. E aí fica meio difícil servir a Deus e adorar a Deus num estado desse. Mas aquela mulher permaneceu firme e agora o marido também está servindo a Deus. Ela está sem o dedo, mas o nome está escrito no livro da vida. E o nome do Senhor é glorificado na vida dela. E quando nós olhamos na área de cura divina, estávamos ali também no Movimento Sem Terra, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Naquela região terminou-se a Guerra do Contestado no ano de 1905. Eles jogavam os mortos de um peral, existe lá poços ainda com ossos humanos dentro. Nós tivemos a oportunidade de ver. A Guerra do Contestado terminou ali naquela fazenda onde nós estamos trabalhando, e ninguém conseguia entrar com o Evangelho de Cristo ali. E agora nós entramos ali, esses dias uma mulher veio totalmente cancerosa para a casa do Senhor, já determinada a morte da mulher. E enquanto nós orávamos ali, não tinha templo ali. E nós estávamos fazendo um trabalho embaixo de uma lona de encerado, gente. Vocês precisam ver que coisa linda. Coisa linda. Trouxeram aquela mulher ali, Jesus libertou aquela mulher. Quando ela foi ao hospital para o doutor fazer a cirurgia, o doutor abriu ela e disse: Noemi, aconteceu um milagre em você. Ela disse: foi Jesus. Eu fui lá na igreja dos crentes e os irmãos lá oraram por mim, eu aceitei Jesus e entreguei minha vida para Jesus, e Jesus curou o meu câncer. E eu quero dizer para você uma coisa: Noêmia está servindo a Deus e vai descer as águas batismais no próximo mês para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que está aqui: o teu Deus que você serve, Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. E Ele te criou, aleluia, e Ele está aqui vendo a tua perseverança na presença dEle, e Ele vai operar maravilhas na tua vida, aleluia. E para terminarmos a palavra desta noite, lá no versículo 14 do capítulo 5 de 2 Reis, versículo 17, a cura continua através da fidelidade. E diz a palavra de Deus: e disse Naamã: seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O que é que Jesus quer de mim e de você?
Lá no livro de Marcos, capítulo 16, a Bíblia nos diz que é para nós pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. E a Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. O maior problema que está acontecendo na atualidade hoje é que a maioria dos homens que se dizem homens de Deus estão colocando o carro na frente dos bois. Jesus mandou pregar o Evangelho. Ele quer salvar o homem e a mulher, ele quer purificar, ele quer curar o homem e a mulher do pecado primeiro. E os sinais que acompanham: cura divina, batismo no Espírito Santo, renovação espiritual, poder, autoridade, dons espirituais. O problema é que hoje os ministérios estão voltados somente à cura divina, a pessoa recebe a cura e desaparece. Agora, primeiro Deus quer curar a tua alma, aleluia. E eu convido a igreja para colocar-se em pé neste momento.